Graças a Deus, amados. Vocês estão bem? Amém. Então, coloca a mão no seu coração. Vamos orar mais uma vez. Peça ao Espírito Santo para continuar movendo. Ele conhece você, conhece a sua história. Só Ele pode te edificar. Nós queremos a revelação por trás da palavra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós queremos viver de verdade algo novo, Senhor. Como é bom ver cada um fluindo, cada um aqui, Senhor, no ministério, toda a equipe, todos. Gratidão por essa casa, por essas portas abertas, por cada voluntário, por todas as equipes. Gratidão, Senhor. A parte natural, a parte funcional, a parte humana, nós temos tido todo o cuidado. Porém, Senhor, sem a Tua bênção, sem a Tua presença, sem o Senhor, para onde nós iremos? Nós queremos a Tua presença, nós queremos o Senhor. Aquece de verdade, Pai, cada coração, do menor ao maior. As crianças que estão na Casa Kids, os adolescentes, todos que estão aqui, ó Senhor, os jovens, os mais velhos, nenhum fique de fora do mover e do agir do Senhor. Nós declaramos Franca, cidade da oração, Franca, uma cidade abençoada, uma cidade próspera, uma cidade acolhedora, e cremos que o Senhor está soprando sobre essa terra, sobre a nossa cidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, é o seguinte: prisioneiro das palavras, é para impactar mesmo, é para fazer a gente pensar, é para fazer a gente rever a força das palavras, a força do que nós carregamos e que nós precisamos de verdade ter o discernimento do que é ter a mente de Cristo, do que é ter uma mente brilhante, uma mente de governo, uma mente de domínio. O que é ter pensamentos que são pensamentos de paz, pensamentos para a vida e não para a morte. Nós precisamos, como igreja, nos levantar e ser exemplo dos fiéis na palavra e no procedimento, no meio dessa geração corrupta e perversa. Há a igreja do Senhor, há o povo do Senhor que move diferente, que anda diferente e que faz tudo com amor. O amor de Deus, nós vimos que a luz de Deus que brilha em nós é o amor perfeito dele. Quando a gente transborda amor, quando nós temos amor de verdade, tudo tem sentido. Tudo tem sentido. Então, vamos ser transformados todo tempo e todo dia. E quem estava aqui de manhã, a gente lançou o desafio: vem de noite. Ah, nossa, mas às vezes, e de novo, amados, o número de informação que está tendo aí na cabeça das pessoas é tão grande, e é tão pouco tempo que a gente passa recebendo algo novo, algo de Deus, algo espiritual, e nós precisamos estar conectados nisso. E aí esses dias, eu muito conectada, meu tempo todo é muito importante, e eu estudo, eu tenho meu tempo e atendo pessoas, aconselho, e aí tem todas as outras coisas de questão da igreja como líder, e o programa diariamente para ser feito não é uma agenda fácil de administrar, mas é tão tremendo, e eu fico muito conectada e orando no Espírito mesmo, muito bem parte do meu tempo, eu faço todas as minhas atividades orando no Espírito. E se você não entende isso, eu gostaria que você lesse o livro do Luciano Subirá, que fala orando no Espírito, ou sobre oração em línguas. E ele conta que ele trabalhava no banco como caixa, e ele orava enquanto ele estava no caixa. Talvez você fale: eu estou trabalhando, eu não tenho tempo. Então,
Se alguém que está num banco, como caixa, está ali contando dinheiro e consegue orar em língua, será que a gente não precisa perceber e entender o que de fato é orar no Espírito, o que é hora após hora, o que é entrar nesse lugar poderoso em Deus? Sabe, nós temos tudo para viver realmente essa nova vida, esse novo lugar nele. E aí, eu ouvindo Lázaro, quem será? E gente, eu cheguei para o Marcos e falei assim, bem, o que é Lázaro? Que é esse Lázaro? Eu não sabia que era o cara que estava sendo procurado lá. De verdade, eu não sabia. E assim, por quê? Você é voada assim, pastora? Não, é porque meu foco é outro. E tudo que você coloca o foco, cresce. Onde você colocar a sua visão, vai crescer. Sabe aquela fala assim, que o olho do dono que engorda o porco? Engorda o porco também. O olho do dono engorda o gado. Fica mais bonito, né? Mas eu sou da fazenda, bem. Mas é isso. Onde você foca, vai crescer. Você dá ênfase demais em algo, vai crescer. E por que nós estamos trazendo esse tema? Porque tem tudo a ver com o que é vida no Espírito, tem tudo a ver com o fruto da nossa vida, com o que transborda de nós. E para nós entendermos que somos prisioneiros das nossas próprias palavras, eu vou ler com vocês Provérbios 6, versículo 1 e 2. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. E esse versículo aqui, ele é muito forte. Se você se colocou como fiador de alguém, você vai ter que cumprir. Você ficou preso a um acordo que você fez. Se você liberou uma palavra, se você deu a mão a alguém, você ficou preso àquilo que você acabou de fazer. Só que nós não temos dimensão do valor das nossas palavras. Nós vivemos numa sociedade que eles chamam de líquida, onde os valores estão cada vez mais se perdendo, onde o certo é errado é o certo, e não existe a questão da palavra de alguém valer. As pessoas trocam de casamento, de cônjuge, como se troca de roupa. Há uma superficialidade na forma das pessoas viver. E aqui em Provérbios, vocês sabem que o Provérbios é o livro da sabedoria. Se você quiser adquirir sabedoria, leia pelo menos um capítulo por dia de Provérbios. E aqui está falando, cuidado, não seja fiador de alguém, porque você vai ficar preso à sua palavra que você deu. Aí quando nós começamos a compreender sobre o fruto que brota de nós, aí vem Tiago, a palavra diz, pode de uma mesma boca sair bênção e maldição? Pode de uma mesma boca sair morte e vida? Oh, amados, não convém que seja assim, porque pode. Uma hora você crê, uma hora você tem fé, e na outra hora você abaixa e duvida. Na outra hora você estressa e libera algo que não deveria. Quantas pessoas que têm o espírito da ira e ele solta aquela verborreia e ele fala aquilo que não devia e depois se arrepende e depois fica mal, mas as palavras já foram, as palavras já foram determinantes, não há muito o que ser feito.
Por isso que nós precisamos nos curar, por isso que nós precisamos de raízes curadas, para que transborde de nós vida. O Senhor diz, tem a vida e tem a morte, escolha a vida. Tem a bênção e tem a maldição, escolha a bênção, porque você vai estar preso às palavras. Meu Deus. Isso está muito ligado ao que está no nosso coração. A boca fala o que está cheio o coração. Isso está muito ligado ao que nós vemos, ao que nós ouvimos. Fala assim, né, que Eva foi envolvida nos 5 pecados dos sentidos. Ouviu, comeu, sentiu, pegou. E nós não temos vigilância. Uma vez eu estava num aconselhamento com uma mulher e ela tinha um pânico, um medo, um desespero tão grande. E ela tremia no canto e o marido veio pedir ajuda para o Marcos, lá em Caldas Novas ainda. E assim, atendi, comecei a conversar, comecei a falar, aí conversando sobre talvez algum trauma, alguma rejeição, alguma coisa que traz medo, né? O amor de Deus, quem conhece o amor de Deus fica livre do medo. Mas enfim, era como se tivesse um momento gostoso, ela ficava tranquila e bem. E naquele tempo ainda não conhecia o hora após hora, o que é orar hora após hora. Porém, eu queria ajudar ela de alguma forma. E o tempo foi passando e parece que ela não conseguia sair daquele lugar. Aí um dia eu falei assim, vem cá, mas me conta mais um pouco da sua rotina. O que você faz? Como que é? O que você gosta de fazer? E aí eu falei, o que você gosta de assistir? Ela falou, pastora de Deus, a minha adrenalina vai lá em cima com filme de terror. E eu falei... Amada, eu não vou te aconselhar mais não. Vou não. Não adianta. Porque você está focada e alimentando de algo que não vai tirar sua alma daí. E ela gosta do filme de terror que fecha tudo, tranca tudo, deixa tudo no escuro. E aquele pânico, aquela coisa maligna. Ela disse que quantas vezes via sair da tela e movimentando na sala. Eu falei... E você quer que... O quê? Tudo que você focar vai crescer. Tudo que você olhar, tudo que você alimentar a sua mente é o que as suas emoções vão viver. Daqui a pouco é o que a sua boca está falando. Então escolha um filme de uma história linda. Escolha algo bonito que você possa crescer. Gente, é até engraçado assistir filme comigo. Eu fico pregando. Eu fico assim, nossa, olha isso aí, gente. Não, olha, acabei de ver um negócio super legal. Bênção. Ai, vamos... Mas vamos focar naquilo que vai trazer vida. A palavra de Deus está falando assim, ó, tem a morte, tem um filme de pânico, tem um filme de terror e tem um romance lindo de uma história verídica, de algo fantástico aqui para te alimentar. Quando você for lá comprar o seu bilhete, escolha a vida e não escolha a morte. É fantástico. É Deus. Então, é a nossa parte. Como que Deus, Ele governa 8 bilhões de pessoas, amados? Como vocês pensam? E eu já disse no programa, quem viu, ok? Mas eu posso repetir, que eu amo de verdade aquela fala que Deus está no controle de todas as coisas, certo? Ele está... Claro, Ele é soberano, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, Deus todo-poderoso, certo? Mas se Ele é tão incrível, Ele controla todas as coisas, por que tem tanta morte, por que tem tantas tragédias, por que tem tanta fome? Oh, amados,
A grande questão é o que o pecado trouxe, a maldição que trouxe, foi o pecado que separou as pessoas, foi o pecado que tirou as pessoas do Éden, foi o pecado que tirou as pessoas do lugar de delícias, do lugar de provisão. Não foi Deus. Ele é todo-poderoso, mas sabe, queridos, Ele deixou as leis para governar a terra. Ele deixou as leis estabelecidas. Por exemplo, o que você planta, você vai colher. Como que Deus governa 8 bilhões de pessoas? Pelas leis estabelecidas. O que você reconhece? O que você decide? O que você escolhe? A lei do livre-arbítrio. Você é livre. Você não é forçado a nada. Deus é tão poderoso e Ele está no controle de todas as coisas? Está. E eu fico pensando, Ele poderia então entrar naqueles presídios lotados de pessoas e sair salvando as pessoas. Mas Ele é o carpinteiro que bate a porta. Só você pode abrir. Então, vamos começar a dizer, se há um aprisionamento pelas palavras, se há algo que aprisiona as nossas vidas, as nossas decisões, as nossas escolhas, são as nossas palavras. E nós temos dito aqui, nós somos uma comunidade profética. Nós somos um povo que profetiza. Mas pastora, o que eu vou profetizar? No mínimo, o que você gostaria de receber? Fala assim, no mínimo, o que me abençoa, eu posso abençoar o outro. Vira para o seu irmão e fala assim, tá fácil profetizar. Você não quer o mal para você? Vixe. Alguém pede para me repetir? Tá fácil você profetizar, porque você não quer o mal para você. Então vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, eu te abençoo com todas as sortes de bênçãos. Nossa boca é para profetizar. Nossa boca é para declarar. Nossa boca é para declarar. Se as palavras nos prendem, se as palavras nos fixam, eu quero a vida, eu quero a bênção. Eu quero a vida, eu quero a bênção. Aplauda bem forte o Senhor. Se as nossas palavras são tão fortes assim, se o que nós emitimos é tão forte assim, a ponto de comparar como ser fiador de alguém, a ponto de dar a mão e fechar um negócio com alguém. Antigamente, quando alguém fechava um negócio, dava a mão. Na época do meu pai, dos meus avós. E na Bíblia, a aliança de sangue. Quando eles fechavam um acordo, eles faziam aliança. E o Senhor está dizendo, a minha igreja, o meu povo, está perecendo por falta de conhecimento. Você enche a sua mente, o seu coração de coisas. Sair o que de você? Você vai viver o fruto dos seus lábios. Aí, gente, o Senhor é tão tremendo, é tão lindo, que Isaías conta, no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor. E olha, o que diz aqui a partir do versículo 1. Vamos ler esse texto e vamos ver se você pega, se você vai recebendo já aí no seu lugar. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito num povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou na minha boca, tocou na minha língua, e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado foi o teu pecado. Oh! Ele é santo, Ele é santo, e nós vivemos no meio de gente de impuros lábios, gente contaminada o tempo inteiro, que vai tirar, se você não for firme, vai tirar você do propósito, vai tirar você da visão, vai tirar você desse lugar de fé. Mas o Senhor está dizendo para todos nós, casa de oração, o Espírito Santo que hoje está movendo em nosso meio, está dizendo: eu vim para tocar nos seus lábios, eu vim para tocar nas suas línguas, e vocês vão ser santificados, purificados. Oh! Tudo está tão conectado, amados. Tudo é tão perfeito. Quando aconteceu o Pentecostes, foi língua de fogo que desceu e tomou a língua das pessoas. Todos foram tomados pelo Espírito Santo. Nós precisamos dessa santidade. Nós precisamos desse olhar. Por que tocou a boca? Por que tocou os lábios? Porque precisava ser purificado. Mas, queridos, para mim as palavras é fruto do que eu sinto, do que eu penso, do que eu vejo. As palavras, elas são frutos do que você acredita. Viram o que eu preguei aqui no domingo passado? Nós podemos, conectados em parceria com o Espírito Santo, criar a nossa própria realidade. Nós criamos com o que vai sendo liberado, com o que nós vamos acreditar. E nós somos bombardeados o tempo todo por esse espírito manipulador, demoníaco do anticristo, trazendo conceitos completamente diferentes, trabalhando na base das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Mas eu estou aqui em nome de Jesus, crendo que nós vamos nos levantar como igreja vitoriosa do Senhor. A igreja que tem lábios puros. Com o mesmo espírito de fé, nós podemos dizer: eu creio, eu falo. Fala assim: eu tenho o mesmo espírito de fé, por isso eu creio e eu falo. Nós somos cooperadores com o Senhor. É uma parceria. É o tempo todo Deus buscando aliança com o homem. Deus, Ele diz: meus olhos passeiam pela terra procurando aqueles que têm aliança comigo, procurando os adoradores. Você acha que o Senhor está olhando aqui e vendo completamente o seu coração? Não a roupa, não o carro que você chegou, a casa que você mora não impressiona Ele, roupa que você veste não impressiona Ele. Nada disso impressiona o Senhor. O que impressiona Ele é um coração apaixonado e adorador.
Um coração que queima, que pulsa. Um coração que não se envolve com a vaidade desse mundo. Um coração que ama o Senhor de todo o coração mesmo, mente, de alma, com as emoções, em tudo. Quando a gente fala da palavra, quando a gente tem esse discernimento que palavras aprisionam e palavras libertam, palavras colocam pessoas atrás de cadeias e palavras colocam pessoas em liberdade. Decretos são dados e nós podemos mover com decretos de vida. Como que isso vai acontecer? Oh, amados, João 1,14. E o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós temos a prática espiritual de cearmos toda semana aqui. É uma prática espiritual. O Senhor diz, façam em memória de mim todas as vezes que quiserdes. E essa prática espiritual, ela mexe muito, muito com o nosso coração. E eu tenho, assim, irmãos, muita certeza que essa igreja, ela está viva, está com muita saúde, porque nós temos dado muito valor à ceia do Senhor, fazendo em memória dele até que ele venha, fazendo em memória dele até que ele venha. E os corações vão sendo curados, tratados, pessoas vão sendo alinhadas pelo Espírito Santo e não por nós que estamos proibindo você de alguma coisa. É você que começa a se santificar na presença do Senhor. É você que vai sendo convidado para sentar à mesa. É você que vai vendo o quanto o Senhor te ama. E você vai santificando. Quantas e quantas pessoas chegam para nós e falam, olha, pastora, nós temos um namoro que ele não é santo, mas o Espírito Santo tocou no nosso coração e nós não vamos praticar isso até a gente casar. Eu falo, amados, que Deus abençoe, que o Senhor guarde a sua vida, que você compreenda que é muito importante isso para o Senhor e para vocês, para o próprio casamento e para a saúde do casamento. E a gente vê não só esse aspecto, a gente vê, uma vez eu fiquei tão assim impactada, uma pessoa que roubava, e é tão difícil alguém confessar que rouba, e ela falou assim, pastor, eu não posso ver alguma coisa com facilidade e eu roubo, mas a ceia do Senhor foi quebrantando tanto meu coração. E eu falei, meu Deus, e o Senhor curou, libertou, tirou ele daquela escravidão. Mas ele falando assim, meu pai falava que eu nunca ia ter nada, que eu ia ser um pobre. Ele estava preso por palavras. Mas ele encontrou a luz, o verbo que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, para libertar, para trazer a gente para esse lugar aqui, ó, de liberdade. De liberdade. Oh! Oh! Qual é a palavra que vai sair de nós? Qual é a palavra que vai sair de nós? Palavra viva, a palavra de Jesus. O verbo não é a nossa palavra. Olha, aqui na casa de oração nós temos uma apostila que se chama Confessando a Palavra. Já são versículos que são já programados para áreas específicas, já na primeira pessoa. Leve para sua casa, ore a palavra, ore a palavra. Você pode pegar os salmos, ore os salmos em voz alta. Queridos, eu costumo dizer, se a gente tivesse só uma folha da Bíblia e fosse o Salmo 23, já dava para a gente viver para a eternidade. Só o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só Ele dava. Por isso que é fundamental guardar a mente, guardar os pensamentos, guardar o coração, as emoções.
Eu falo quantas vezes o torpor da minha alma, quando ela agita, eu oro no Espírito. Eu oro. Na terça-feira nós vamos entrevistar um homem que eu tenho um foco, um alvo de conversar com ele. Ele chama O Pescador, Célio Rosa. Ele era um pescador. Ele era analfabeto, pobre, bem pobre. E um dia chegou a fitinha do Dave Robertson para ele, traduzida e falando sobre oração em línguas. Esse homem foi tomado pela presença do Senhor e começou a orar. Como ele era muito pobre, e o Espírito Santo começou a trabalhar na vida dele. Ele aprendeu a ler, lendo a Bíblia. Ele vai falar conosco. É esse homem que um dia eu contei para vocês aqui, que ele pegava profeticamente a folha da árvore da mangueira e colocava dentro da carteira e falava: eu tenho muito dinheiro, eu tenho muito dinheiro. Amados, o sobrenatural existe, o milagre existe. Esse homem vai contar o que é que ele vive através da vida no Espírito. Nós aqui na Casa de Oração temos 5 práticas espirituais. A paternidade do pescador é o Dave Robertson, que ele vai sempre para Tulsa. E quando Deus levou ele lá para uma conferência, Deus deu para o pescador mais 3 ou 4 novas práticas espirituais. E eu estou maluca para conversar com esse homem. O que é e o que são as práticas espirituais? O que é você se entregar ao Espírito? O que é você se entregar à meditação da palavra? O que é você confessar e orar a palavra? Vãs repetições. Se você faz isso religiosamente, não vinga. Mas pelo fluir do Espírito Santo, tudo se faz novo. E o Senhor está querendo levantar em Franca uma igreja que move no Espírito. Uma igreja que move no Espírito. Oh! Pastora, o que tem esse tema aqui com vida no Espírito? Tudo. Porque aqui está falando de palavras, aqui está falando de confissão de palavras, aqui está falando do que você profetiza e do que você fala. Você fala o caos, é isso que você vai viver. Você fala que não pode, é isso que você vai viver. Você fala que não dá conta e é isso que você vai viver. Agora, se você dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece, é isso que você vai viver. As nossas palavras são fundamentais. Fala assim: é fundamental. As minhas palavras. Não, vamos falar mais forte. É fundamental eu escolher as minhas palavras. Deus está no comando realmente de todas as coisas, mas você tem o livre-arbítrio. Por que muitas pessoas não entram no melhor de Deus? Por que muitas pessoas vêm aqui, recebem a mesma palavra, vai e volta e fica do mesmo jeito? Porque uns escolhem a vida e outros continuam vivendo o que tá acontecendo. Porque está tudo nas escolhas. Porque está nas decisões. Está na lei da semeadura. Vamos dizer novamente, como o Senhor, como essa mente master, como essa mente maravilhosa de Deus comanda 8 bilhões de pessoas. Através das leis que Ele estabeleceu. Então, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você fala, porque as palavras aprisionam ou as palavras libertam. Tomara que você não esqueça nunca mais esse banner aqui, ó. Porque a hora que você vier um pensamento negativo, você já barra ele imediatamente. Porque pensamentos vão virar palavras. Você sabia que nós temos 70 mil
pensamentos por dia e 80% deles são negativos? Você sabia que num dia você precisa tomar decisão de 800 a 1.200 decisões por dia? Você sabia que se você não tiver sabedoria para decidir e para escolher, vai dar ruim? Muitas pessoas estão vivendo o que não precisariam viver, mas decidiram e escolheram errado. Então é tempo de permitir o Espírito Santo para vir e tocar na sua língua, tocar nos seus lábios, porque você vai viver o fruto das suas palavras. Não tem como. Agora eu estou aqui, profeticamente liberando uma palavra e pedindo: Espírito Santo, gera no coração de cada um a tua vida. Tu és o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Tu és o verbo da vida. Tu és o verbo e o verbo está vivo. É a palavra, é a palavra. Oh. Mas quantas horas tem o dia? E você não iniciou o seu dia com Ele? Enquanto a internet está lotada de homens, mulheres bem-sucedidos, descendo de seus carros, mostrando suas mansões, descendo dos seus aviões ou subindo neles e dizendo: eu descobri como ter tudo. E aí eles começam a dizer: começa pela gratidão. E nós temos com o nosso Jesus o tempo todo: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Você tem a mente de Cristo. Você tem os pensamentos dele. Quantos recebem essa palavra? Quantos estão me entendendo? Dá uma cena assim, fala: ô pastor, é isso mesmo? Quantos concordam? É isso. Vou cuidar da minha mente, eu vou cuidar dos meus lábios, vou cuidar das minhas emoções. Eu não vou permitir ficar num lugar de escravidão, porque Ele me libertou, Ele me libertou, Ele me libertou. Ele tira você desse labirinto, Ele tira você desse escuro. Oh, faz alguma coisa aí. Hebreus 4:12 diz o seguinte: porque a palavra de Deus é morta. É, gente? Porque a palavra de Deus é... Vamos falar de novo. Porque a palavra de Deus é... e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é remédio, a palavra de Deus é cura, a palavra de Deus é viva. Por isso que eu amo orar em línguas, por isso que eu amo confessar a palavra. Qual uma das práticas espirituais aqui que nós louvamos e adoramos ao Senhor, e o louvor, a base dele é a gratidão. Nós temos tudo para ser o povo mais incrível da terra. Nós temos tudo para ser o povo mais poderoso da terra. Nós temos tudo para ser o povo que tem a resposta para essa geração. Quantos recebem e falam assim: eu tenho a resposta para essa geração? Vira para o seu irmão e fala assim: você tem a resposta para essa geração. Vai lá, fala para ele: você tem a resposta para essa geração. Nós recebemos o Tiago Tartari de Goiânia no programa, e revolucionário, o que eles conquistaram, orando em línguas e confessando a palavra, é revolucionário. E ele falou: pastora, eu fiquei nesse versículo que eu vou ler para vocês aqui, ruminando, mastigando e gerando fé
com esse texto. Ele não saiu desse texto. Ele não saiu desse endereço espiritual. Ele não saiu dessa palavra até ver cumprido, até ver o que o Senhor fez. Amados, eles têm hoje uma marca que já está em todos os estados. Pense num casal milionário. E eles não tinham... eles moravam na igreja, no fundo, num quartinho bem pequenininho. Nós conhecemos eles nessa época, que eles estavam no quartinho, no fundo da igreja. Hoje eles já são milionários, com uma marca já caríssima. E tudo o Espírito Santo mostrou e falou. O Espírito Santo, a primeira coisa que começou a fazer foi mostrar a escassez e o não merecimento dentro dele. E nela, começou a mostrar também tudo que impedia o fluxo da riqueza, o fluxo da bênção. É para a gente viver bem, mas chega de vir aqui e voltar e ficar do mesmo jeito. Chega, é um ano, nossa, que incrível. Peraí, a vida não mudou? Não houve transformação? Mas você é duro mesmo, hein? Muito. Continua na sua tese, continua do seu jeito teimoso. Enquanto você viver nesse lugar de fracasso, de medo, de recuo, enquanto você não discernir que a palavra de Deus que é viva, é ela que vai gerar tudo na sua vida. E nós não precisamos de outros homens que descobriram segredos da Bíblia vir contar para nós, porque todos os dias, todas as pessoas que sobem aqui estão ministrando a palavra viva que vai gerar vida na sua vida. Jesus veio para nos dar vida com abundância. Quantos ficam inconformados? Falam, não vou viver menos, não vou viver à margem, não. Eu não vou viver naquele lugar precário. Eu tenho um lugar à mesa junto com o rei. Eu tenho um lugar à mesa junto com o meu pai. Eu não vou viver naquele lugar escasso. Gente, reage. Sabe, tomara que você não durma. Tomara que você não durma e que o Espírito Santo comece a trabalhar na sua vida e te transformar, porque Ele conta com você, Ele conta com essa igreja, Ele conta com os líderes dessa casa. Gente com a mente pequena não dá conta de caminhar conosco. Gente que não expande não dá conta de caminhar conosco. Já falaram N coisas, nossa, mas é tão superficial o que eles pregam. Primeiro é preconceito comigo porque sou mulher, mas o que eu posso fazer se Deus me chamou para estar aqui? Eu não vou recuar. Não vou recuar. Mas, nossa, tão superficial. Vem viver aqui, comece a orar em línguas. Só isso. Para você ver o tanto que é superficial o que a gente prega aqui. É muito profundo. É muito incrível. Mas ao mesmo tempo é muito simples. Ao mesmo tempo é muito incrível. Ao mesmo tempo não tem complicação nenhuma. E nós não estamos inventando nada. Nós só estamos lendo a Bíblia e pregando o Evangelho. Oh Senhor, faz uma grande obra. Faz uma grande obra, porque nós queremos ver. Amados, eu celebro, eu vou repetir. Hoje de manhã eu não estava escalada para nada. Hoje, que glória, que maravilha. Eu falei, eu quero começar lá de fora. Quero começar lá de fora, mas não dei conta, que já foi me parando ali, sabe?
E aí, mas eu queria começar a sair, que eu tenho estacionamento aqui, eu queria sair lá de fora para vir, passar pelas placas, pegar assim, aquele momento gostoso ali, passar no cafezinho, igual vocês passam ali, só para me curtir. E eu falar assim, nossa, se eu fosse uma pessoa nessa cidade querendo a igreja, eu queria ser casa de oração. Amados, foi tão incrível ver cada um subindo aqui ministrando, as equipes trabalhando com tanto amor. Sabe, gente, eu fico tão feliz de ver todos aqui, mas é de admirar aqueles que nem aparecem aqui para vocês. Eles estão lá com toda garra, eles estão lá com todo amor, sem receber aplausos, sem receber olhares, sem essa luz brilhando aqui, mas eles estão lá fazendo tudo tão incrível. Gente, é maravilhoso servir a Jesus. Então, está na hora da gente pegar uma palavra e morar nela. Qual é a palavra que você tem? Qual é a palavra que Deus te deu? Por que você não está confessando? Por que você não está orando? Por que você não está declarando? Porque as palavras, elas têm força na nossa vida. O próprio Deus, Ele disse, haja luz e houve luz. E você não vai dizer? Continua fechado, continua com a boca fechada, continua achando que é exagero. Não. Você vai encher do Espírito, você vai encher do gozo do Senhor, você vai encher da presença de Deus, e a sua fala vai ser de construção, a sua fala vai ser de vida abundante, a sua fala vai ser de saúde, a sua fala vai ser de provisão. Oh, qual é o endereço que você está? Qual é o endereço que você está? Agora que eu vou ler o versículo que o Tiago falou, do programa. Marcos 11, 21. De repente, você pode pegar esse texto e morar nele também. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser lhe será feito. Se você não duvidar no seu coração, mas o que acontece? E o tanto de notícia? E o tanto de informação? Morreu. A tragédia da Ibope. Amados, se vocês verem o conteúdo do programa que a gente faz, sério, é absurdo. Sabe por que não dá Ibope? Porque não é tragédia, não é notícia mal. Nós não estamos fofocando. Você quer ver uma coisa que dá notícia? É fofocar. O site gospel de fofoca é assim, porque o povo quer ir lá ver o que está acontecendo. Agora, um conteúdo como aquele, não, depois eu vejo. Pois é, a sua vida vai ficando para baixo igual os fofoqueiros. Sua vida vai ficando para baixo igual a notícia mal. Sua vida vai ficando para baixo igual a notícia mal. Estava vendo uma sexóloga falar: gente, deixa eu pregar, acho que eu vou até meia-noite. Não pode, né? Não pode, eu já estou parando, mas deixa eu pregar um negócio aqui. Estava vendo uma sexóloga falar, ela falou assim: olha, por que você ficou sem ter relação sexual por tanto tempo? Ela falou assim: porque eu sei que o sentimento, eu sei o que está no outro. Se eu transo com alguém que tem fracasso, se eu transo com alguém que tem uma mente conturbada, vai passar para mim. E eu quero ter relação com alguém que tem um sonho, com alguém que tem um propósito, com alguém que tem uma mente boa, com alguém que fala coisas boas, porque a hora que eu transo, eu misturo com o outro.
Por que você não mistura com o Espírito Santo? Nós somos um com Ele. E a hora que a gente tiver a mente dele, o coração dele, a energia dele, a força dele, vai gerar o quê? Vida por onde eu passo. Por que você tem que tomar cuidado? Toma cuidado até com quem você se relaciona sexualmente. Toma cuidado com o que você pensa. Cuidado com o que você fala, porque você vai viver exatamente isso. Suas palavras te prendem. E Deus, e onde está Deus? Ele não é tão poderoso. Deus não é incrível. Ele é incrível. Ele é incrível, mas Ele tá na cruz. Ele tem um recado. A minha parte está pronta. A minha parte está feita. Agora você vai entrar. Agora você vai decidir. Agora você vai escolher. Agora você vai viver. Porque a minha parte está feita, está pronto, está consumado. A parte de Deus está pronta. A consumação de todas as coisas vai acontecer na hora certa. Se nós não duvidarmos, se nós crermos, vai acontecer o que nós falamos. Jesus passou na figueira e ela não tinha fruto. Ele falou para ela: pode morrer. Sem chance. No outro dia ele passou pelo mesmo caminho. Por quê? Porque ele queria mostrar para os discípulos. Tanto é que eles falaram: Senhor, secou mesmo a videira aqui? Secou. Assim são vocês. Quem não der fruto vai ser cortado e lançado no fogo. Porque a vida no Espírito vai fazer você dar fruto, e fruto para a vida, não fruto para a morte. Qual que é a nossa parte? Nos entregar. E aqui na casa de oração tem as práticas espirituais. Se você ainda não ouviu falar, se você ainda não entende, faça a escola de fundamentos. Não perca nenhum culto. Vai no nosso canal no YouTube, começa a ouvir palavras. Se você já ora em línguas, enquanto você ouve a palavra, vai orando em línguas juntos. E vai agradecendo e vai louvando. E vai confessando a palavra. Você vai ver o que vai acontecer com você. Quem ora em línguas? Por que a gente fala assim? É muito fácil saber alguém que vive no Espírito. No primeiro momento você conversa com ela. Quando você orar no Espírito, você vai perceber quem está no Espírito e quem não está. Pelo fruto dela. Pelo que sai da boca dela. Pelas reações. Então o Senhor está chamando a gente para um novo lugar nele. É esse lugar que Ele vem e toca em nós com a tenaz e nos purifica. Tem que tocar na nossa mente. Tem que tocar no nosso coração. Porque você vai viver o que você escolher. Escolher vida, escolher morte. Escolher bênção ou maldição. Escolha as suas palavras e viva. Escolha o seu caminho. E continue sabendo que Deus está assim, no controle e no comando de todas as coisas. E Ele estabeleceu as leis e falou assim: agora vai lá e você vai decidir. E você vai criar a sua própria realidade. Vai lá e cria a sua própria realidade. E agora Ele envia o Espírito Santo e diz: vocês não estarão só, porque o meu Espírito estará com vocês e ajudará vocês em todas as coisas.